Estamos de volta. A gente está hoje, sexta-feira, batendo um papo aí sobre crise, desemprego, aumento de impostos. Ruim? Não, porque ele está nos mostrando uma saída. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, ao vivo aqui com a gente, né, Luquinha? E quem está ao vivo também é a Silvia Santos, aqui de São José. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, muito boa tarde. Eu queria fazer a pergunta seguinte. Nós, brasileiros, nós somos os que pagamos mais impostos e os mais caros. E agora querem mexer na nossa aposentadoria. Por que não mexe no salário dos deputados que ganham muito bem, por sinal? Boa pergunta. Por falar nisso, eu vou emendar a sua pergunta para atender também uma querida que parece que mandou no WhatsApp a questão da aposentadoria do presidente Temer, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver que ela alega o seguinte, por que o Temer pôde se aposentar com 55 anos de idade, ganhando 30 mil reais do governo do estado e vai mexer na idade do brasileiro? Como é que o senhor vê essa questão da aposentadoria? Bom, em relação à aposentadoria do presidente Temer, eu não posso comentar nada que eu não tenho conhecimento. Sim. Em relação a eu creio que nós estejamos falando da reforma da Previdência. Sim. O que é necessário ser feito é o seguinte cálculo. Hoje, a arrecadação de impostos no Brasil total para governo federal, estaduais e municipais é em torno de 36% do PIB. De tudo que se produz no Brasil, 36% vão para o governo federal, os governos estaduais e os municipais. Desses 36, 20 é só para o governo federal, é o que fica com a maior parte. Desses 20, 8 hoje é para a Previdência. E da maneira que as coisas estão acontecendo, que as pessoas estão vivendo mais anos, graças a Deus, a projeção que se faz que para os próximos anos, esses 8, eles passariam a 16. Ou seja, se isto acontecer, 80%, quer dizer, dos 20% da arrecadação, do 20% do PIB que fica para o governo federal, hoje 8, ou seja, 40% de 20 é 8. 8 vai para a Previdência. Vai passar a 16. 80% de tudo que o governo federal arrecadará seria para pagar a Previdência. É natural que isso não pode caminhar dessa forma, porque senão lá adiante ou não vai ter mais dinheiro para saúde, educação, segurança, infraestrutura, ou os aposentados não irão receber, porque o futuro governo lá adiante vai dar calote, ou teria que aumentar significativamente os impostos. A sociedade de imposto não aceita mais. Parar todas as demais atividades não pode. Então há necessidade de haver uma revisão na questão da Previdência, nos parâmetros e vamos dizer, nos parâmetros internacionais, respeitando aqueles que estão para se aposentar, é correto, tem que respeitar as pessoas sempre, mas começando, quer dizer, uma fase nova dentro do momento que nós estamos vivendo. A longevidade mudou. Hoje não é a mesma que há 70 anos atrás, ou há 50 anos atrás. Então nós temos que encarar isso com certa naturalidade, encarar que o Brasil precisa quebrar certos paradigmas e precisa promover reformas estruturais, seja da Previdência, trabalhista, tributária, política, o teto do gastos, são reformas estruturais. Como exemplo, para dar trabalhista, por exemplo, a nossa legislação é da década de 40, do tempo do Getúlio. Assim como o nosso Código Penal, né? Em 2017. Exemplo, a lei trabalhista não permite que uma pessoa, um funcionário, divida seus 30 dias de férias. Se ele quiser tirar 10 dias, mais 10 dias, mais 10 dias em momentos diferentes, a lei não permite. É obrigado a tirar de uma vez só. Ou o trabalho chamado trabalho remoto. Vocês sabem que muitas profissões estão se transformando, muitos setores também, com a modernização, com a evolução, com a inovação. E hoje tem muitos tipos de trabalho que se faz em casa. A lei atual proíbe o trabalho em casa, é obrigado a estar no ambiente de trabalho. Então, a modernização da legislação trabalhista também se faz necessária. Então, nós vamos ter que enfrentar um pouco algumas transformações, sim, mas sempre tem que ser com responsabilidade, equilíbrio e, acima de tudo, respeito às pessoas. E que transforme aqui, mas que transforme lá também, né, Luquinha? Pois é, aliás, estou com uma pergunta aqui do Luciano de Guaratinguetá e tem tudo a ver com essa transformação. Fala assim, seu Scaff, o senhor acredita mesmo que houve uma recuperação de confiança da população no governo, Congresso e Senado corrompidos, sendo investigados e um Supremo duvidoso? Existe crescimento antes de uma limpeza geral? Boa pergunta, Luquinha. Na verdade, o grau de confiança que houve recuperação
é no campo da economia. Vamos separar um pouco duas coisas que funcionam juntas. A economia e a política num país, elas não estão separadas. Uma crise política afeta a economia e a crise econômica afeta a política. Mas vamos separar essas duas coisas. O que tem acontecido? Que devido a, vamos dizer, a sinalização do atual governo no sentido de promover, votar reformas, baixar juros, os juros estão caindo, me refiro aos juros básicos, porque os spreads bancários, então, aquele que o cidadão toma está muito caro, aquele que as empresas tomam está muito caro. Mas, de qualquer forma, devido a um conjunto de medidas, houve uma recuperação de confiança no agronegócio, na indústria. Depois de muitos meses sem confiança, houve sim uma recuperação. Eu diria até que na economia houve um reinício, um início de recuperação. Por exemplo, a passos lentos, mas estamos caminhando. Em janeiro desse ano, o saldo de emprego da indústria foi positivo. Ou seja, se você pegar admissões menos demissões, foi positivo. Há 20 meses era negativo. Em janeiro foi positivo. O índice de confiança do setor industrial no mês de fevereiro, há 35 meses estava negativo. Foi positivo. O índice de confiança do agronegócio, há alguns meses vem positivo, porque a agricultura e o agronegócio têm tido um bom desempenho, devido ao aumento do preço dos produtos agrícolas internacionalmente. Então, eu diria o seguinte, no campo da economia, o que mais me interessa, a minha dedicação total hoje, é que levar o Brasil à retomada de crescimento. Porque com crescimento tem emprego, com crescimento tem arrecadação sem aumentar impostos, com crescimento revitaliza as empresas, ou seja, melhora o astral de todo mundo. No campo da economia, houve sim uma recuperação de confiança. No campo da política, ainda é muito confuso. Ok, então. Bom, a gente fica bem feliz com a participação de todo mundo aqui, bastante brasileiro preocupado aí com o futuro, e o Paulo Scaff está aqui para nos atender. Agora a gente faz aquela paradinha, né, Luquinha? Pra gente conferir uma dica bem gostosa. Aliás, cuidar de quem a gente ama muito, que é o nosso bichinho de estimação, né? Será que tem alguma doença deles que pode ser transmitida para sua família? Vamos aprender com o Dr. Marcos Massal agora no quadro Meu Amigo Bicho. Olá, hoje nós vamos responder a pergunta do Lucas Carvalho, que é de Aparecida. O Lucas pergunta quais as doenças que os cães podem transmitir para a gente. Então, Lucas, existem realmente várias doenças que os cães podem transmitir para a gente, né? O mais conhecido, que logo as pessoas lembram, é da raiva. A raiva é uma virose, né, que os cães podem transmitir desde que ele esteja contaminado e através da mordida, ele pode ser transmitido para os seres humanos. Existem várias doenças, né? Existem, por exemplo, doenças de pele, como as sarnas, as micoses, que são transmitidas pelos cães para os seres humanos. Existem também doenças virais, doenças causadas por protozoários, né? Como a giardia também, que é bem conhecida. Mas o mais importante, né, é lembrar que o cão, ele sendo um componente da família, né, ele sendo bem cuidado, tomando todas as vacinas adequadas, vivendo num ambiente adequado, limpo e confortável, ele vai ter uma saúde em dia, assim, não vai ter nenhum problema de saúde. E se ele está bem de saúde, com certeza ele não vai transmitir nenhum problema de saúde para os seres humanos, para os proprietários. Então, o mais importante, né, é que as pessoas cuidem bem do animalzinho para que não haja essa preocupação, né, de que ele possa transmitir algum problema de saúde para os componentes da família. Então, o mais importante disso tudo é sempre manter a vacinação em dia, sempre manter o animalzinho com visitas frequentes ao veterinário, né, para que ele mantenha a saúde do animalzinho e que evite que sejam transmitidas zoonoses, doenças que podem ser transmitidas dos cães para os seres humanos. Essa foi a pergunta do Lucas. Até a próxima. A cobrança de bagagens nos aeroportos do país pode sim ser anulada.
o Ministério Público Federal pediu à Justiça a anulação da cobrança de taxas para o despacho de bagagens em viagens de avião. Se nada mudar, a partir da próxima terça-feira, as companhias aéreas poderão cobrar pelo despacho das bagagens. Solange. Pois é, a Azul e a Gol disseram que não vão cobrar, viu, Luquinha? Mas vamos aguardar essa nova decisão, né? Pois aí, o médico Roger Abdelmaci, ele pode deixar a prisão, e a gente comenta com vocês esse absurdo, não sai daí não, mas aquele momento tão gostoso no programa, que é receber o carinho de vocês pelo WhatsApp, e a criançada está assistindo o programa hoje, Tá Sol. assistindo? Olha só. Deixa eu ver. Sol e Luquinha, estou ligado a vocês. Seu programa. Tchau! First things first, I'ma say all the